Eu sou o Wellington e estou aqui com a minha amiga Tatiana. Somos alunos da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, aqui em Balsas, no Centro de Estudos Superiores de Balsas, né? E nós estamos aqui hoje como professores, vamos dar uma aula sobre novela ou romance de cavalaria. Nós cursamos o 6º período do curso de Letras. Nós estamos cursando nesse período 2020.2, que nós estamos ainda, a disciplina didática, ministrada pela professora doutora Ana Patrícia Sá Martins. Então, nós estaremos nessa videoaula abordando sobre um tema do ensino médio, mais especificamente no 2º ano do ensino médio, e que é o trovadorismo e o humanismo, mas não o trovadorismo em si e o humanismo, e sim os romances de cavalaria que aconteceram nesse período. Sim. Então, o que é romance de cavalaria, né? São narrativas típicas do período medieval, divididas em capítulos, e sua principal característica são os relatos das aventuras fantásticas dos destemidos, leais e honrados cavaleiros errantes medievais, os quais enfrentavam diversas batalhas, sem deixar de lado o amor por suas belas donzelas. E vem abordando também que esse romance de cavalaria foi desenvolvido durante o século X e XV, e foi surgindo provavelmente na França e ali pela Inglaterra. Também tiveram forte presença e foram popularizadas em Portugal, na Itália e na Espanha. Derivadas de poemas épicos e das canções de gesta, ou seja, surgem da poesia medieval e, por serem longas, foram sendo escritas em prosa. E aí é que aparece, né, os cavaleiros como uma missão principal, que era de estabelecer a justiça e adquirir a glória à população. Aqui algumas imagens sobre os romances, como que eles eram passados. Geralmente eles terminavam com um final trágico, como é visto na segunda imagem, o cavaleiro lutando, né, sob população, e sempre, na primeira imagem, né, sempre buscando o amor da sua donzela. Isso. Então, dentro desse período de romances de cavalaria, no trovadorismo, humanismo, existem esses ciclos foram 3 ciclos, foram denominados primeiro ciclo bretão, que é o arturiano, que nós vamos discutir um pouco mais sobre ele nessa videoaula, o ciclo carolíngio e o ciclo clássico, que é greco-latino. O bretão, o arturiano, desenvolvido na Inglaterra, onde o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda são as figuras centrais da narrativa. Não sei se vocês conhecem os cavaleiros da Távola Redonda. Se não, vão estar tendo a oportunidade de conhecer agora nessa videoaula. E nesse ciclo, no meio palaciano, né, que se apreciava nesse tempo, a poesia lírica, trovadoresca, circulava também os inúmeros relatos de aventuras de amor, aventuras de cavalaria também, que era a própria matéria lá da Grã-Bretanha, que era o lugar que aconteceu esse ciclo. Então, os poemas fixados em prosa. Já no ciclo carolíngio, nós não vamos ver, mas eu vou pincelar rapidão, onde Carlos Magno e seus cavaleiros, que eram 12 pares da França, são as figuras centrais da narrativa. Então, esse ciclo, ele tem em Portugal uma representação muito mais perceptível, era bem alta. Muitas obras nesse período, ou novelas, né, pertencentes a esse ciclo, por exemplo, tinha muitas obras, como a Crônica de Mainete, a Crônica de Turpin, a Canção do Rolando, e também
tem o ciclo clássico, que é o greco-latino, que apresenta narrativas em torno das personagens da antiguidade clássica, que não teve repercussão em Portugal, ao contrário do ciclo carolíngio, não teve tanta repercussão, mas as novelas desse ciclo, elas giravam em torno do cerco de Troia e dos gestos de Alexandre Magno, como foi falado, transportando para a Idade Média os lugares e os heróis da antiguidade. Aqui listamos algumas características e podemos observar a narrativa extensa e dividida em capítulos, como já foi dito, né? Marcadas pela tradição oral, que era medieval na Idade Média, temas heróicos e mitológicos, relato de acontecimentos históricos, caráter místico e simbólico e visão teocêntrica, né? Onde Deus é o centro de todas as coisas. Também podemos observar as aventuras fantásticas e situações dramáticas, e também, como foi falado, a idealização da mulher, onde os cavaleiros esperam e lutam por amor de suas donzelas, de suas amadas, e é nessa questão que podemos ver as características por esse gênero literário. Só coisa, né? No próprio Romance de Cavalaria, eles falam muito sobre amor, o amor, né? Além dos temas heróicos e mitológicos. O amor também é muito perceptível nesses temas. Muito presente. Certo. Os principais autores desse período, ainda que muitas novelas de cavalaria tenham autoria desconhecida, temos alguns autores aqui que eu destaquei, nós destacamos, que foi João de Lobeira, Francisco Moraes Cabral, Mary Zimmer Bradley, Bernard Cornwell, que é um dos mais importantes desse período, e Michel de Montfort, que é um dos autores do Rei Arthur, que ele foi um dos que representaram a novela. Então, João de Lobeira, ele é um trovador português, né, que viveu na corte do rei Afonso III, e ele é possivelmente o autor da adaptação em prosa do romance de Amadis de Gaula. E Moraes Cabral, esse segundo, ele foi outro escritor português, né, autor da obra Palmerim da Inglaterra. O terceiro, Marion Zimmer Bradley, quer dizer, uma mulher, ela era uma escritora norte-americana, ela é mais contemporânea, e ela fez mais romances ficcionais e fantásticos. Já Bernard Cornwell, ele é um dos mais importantes escritores britânicos da atualidade. Ele é autor das Crônicas de Arthur. Ele pegou a história, o mito do rei Arthur, e readaptou e fez as Crônicas de Arthur. Ele foi um dos mais significantes autores do desenvolvimento das lendas arturianas. Foi ele, na sua obra latina, que alavancou o Arthur nas ilhas dos reis britânicos. E aí justamente foi essa adaptação, né, que ganhou muita ênfase no século XX, agora nessa etapa de cinema e nas histórias em quadrinhos. Como podemos observar, o Rei Arthur foi escrito, né, no ciclo vitoriano, que é um ciclo literário, a parte mais conhecida da matéria de Grã-Bretanha, e quer dizer a lenda referente ao Rei Arthur e aos cavaleiros. E aí também a gente pode destacar que essa história teve muito embasamento com outra história. Foram duas interligadas. Então, seu sucesso deveu-se em grande parte ao fato de que conta duas histórias entrelaçadas que intrigaram muitos autores posteriores. Uma diz respeito a Camelot, geralmente imaginada como uma utopia condenada de virtude cavaleiresca, desfeita pelas falhas fatais de Arthur
e Senhor Lancelot. A outra diz respeito às buscas dos vários cavaleiros para obter o Santo Grau. Alguns obtiveram êxito, como Galahad, Percival, e outros falharam, como Lancelot. O conto medieval de Arthur e seus cavaleiros está cheio de temas cristãos. Esses temas, eles envolvem a destruição dos planos humanos de virtude pelas falhas morais de seus personagens e a busca de uma importante relíquia cristã. O relacionamento entre as personagens convidavam ao tratamento da tradição do amor cortês, tais como Lancelot e Guinevere, ou Tristão e Isolda. Depois, mais recentes, a tendência tem sido vincular os contos do rei Arthur e os seus cavaleiros com a mitologia céltica, geralmente versões reconstruídas altamente romantizadas do início do século, acusado aqui para mim, é o século XX, né? Sim. Tá no meio o negócio. Então, no século XIX, ele reintroduziu no contexto do século XX uma das maiores obras poéticas dessa língua inglesa. Então é preciso compreender aí que ele foi influenciado pelo movimento romântico e pelo florescente retorno do século XIX. A partir daí dele ter feito isso, a lenda ela foi reconstituída para uma nova época. Já foi próximo do século XX, próximo da gente. Então, a principal constatação desse estudo é a narrativa que se torna possível. Então, essa lenda arturiana a criação de enredos, onde é uma das principais motivações para a abordagem de assuntos medievais. Então, resumindo, Arthur, ele acaba sendo um espelho de nós mesmos, ele reitera o ideal de justiça, de conformidade social, de inocência. Mas também ele fala dessas desventuras e do desbravo, os desafios dele. A jornada do herói acaba por se tornar um reflexo direto do sistema do pensado.